Jesus possa estar em nosso coração. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, viu? Nós estamos aqui à sua disposição. Vou explicar um pouquinho como funciona o trabalho. Em seguida nós já iniciamos. Primeiramente nós vamos ter uma palestra de aproximadamente 25 a 30 minutos, onde nós vamos falar sempre sobre um tema evangélico, sempre sobre um tema relacionado à nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o tema Viver Bem. Depois, que termina a palestra, nós vamos nos reunir, ou seja, esses grupos que vocês estão sentados vão se fechar e nós vamos falar a respeito do assunto. É importante ressaltar que nós possamos realmente falar do assunto relacionado na palestra. Importante que a gente possa falar sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades, porque isso ajuda a gente melhorar cada dia mais. Não é obrigado falar, mas é importante que a gente possa participar. Tudo aquilo que nós falamos é um ensinamento para o outro, e tudo aquilo que o outro fala também é um ensinamento para nós. Então que a gente possa participar, para que a gente possa melhorar cada dia mais, tá bom? Depois dessa conversa, que dura aproximadamente 30 minutos, nós tomamos o passe e vamos embora, tá? Nós vamos participar aproximadamente uns 3 meses. Depois vai ser feita uma revisão para ver se já melhorou, se está bem, para que possa ser liberado ou não da assistência espiritual, tá bom? Vamos iniciar então, vamos fazer a prece? Então vamos mais uma vez fechando os nossos olhos. Nós vamos elevando o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus. Vamos fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, entrando em sintonia com esses amigos de luz aqui presentes, que nos envolvem neste momento. Vamos abrindo a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir tudo que for dito na noite de hoje, para que saiamos daqui muito melhores do que chegamos. E assim, com muita alegria no coração, nós iniciamos o nosso trabalho de assistência espiritual. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luciana, e hoje, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre viver bem. Todos nós queremos viver bem, né? Todos nós queremos ser felizes, todos nós precisamos de uma vida tranquila, de uma vida equilibrada, e às vezes nós ficamos procurando uma receita que nos faz feliz. Então, o que nós vamos fazer para a gente viver bem? Porque desafios a gente tem. A gente tem problemas no trabalho, a gente tem problemas em casa, tem problemas com os familiares, a gente tem problema de saúde física, a gente tem problema de saúde espiritual. Então todas as dificuldades aparecem na nossa vida, mas a gente está sempre buscando a nossa melhoria. Hoje, se vocês estão aqui, é porque com certeza vocês estão procurando algo melhor. Estão procurando solucionar as dificuldades, estão procurando solucionar os problemas, estão tentando achar uma solução melhor daquilo que vocês estão passando, para aquilo que vocês estão passando, e esse é o verdadeiro caminho, né? Mas como será que nós estamos buscando essa melhoria, né? Qual é a receita que nós estamos usando para melhorar a nossa vida? Muitas vezes o que a gente percebe é que na nossa vida a gente fica esperando, né? Quantas pessoas a gente não percebe que fica esperando? Um dia aquela pessoa vai resolver o meu problema. Olha, o meu problema só vai resolver se aquela pessoa fizer tal coisa. Olha, a minha dificuldade só vai resolver se a pessoa falar tal coisa para mim. Ou muitas vezes a gente fica esperando que Deus solucione os nossos problemas. Se Deus quiser, um dia esse problema vai acabar. Olha, se Deus quiser, um dia essa dificuldade vai ser solucionada. E a gente fica esperando que as coisas externas resolvam as nossas dificuldades. A gente fica esperando que alguma coisa modifique a nossa vida. Quando, na verdade, os nossos desafios, eles chegam na nossa vida exatamente
nós. Deus ajuda? Ajuda, e ajuda muito a todos os momentos. Quando a gente fala se Deus quiser, eu costumo dizer que Deus quer sempre, porque Deus é bom, Deus é nosso Pai, Deus é amoroso, né? Deus é fantástico, Ele é todo bondade, Ele é todo poder e bondade. Então, Ele sempre quer o melhor para nós. Só que depende de quem? Muitas vezes depende de nós resolver essas dificuldades, né? Levantar do nosso lugar, poder fazer alguma coisa para resolver, buscar a solução, fazer alguma coisa que faça com que a gente saia daquela situação, daquela condição, né? Porque muitas vezes nós ficamos ali numa condição confortável, esperando que alguém resolva, esperando que Deus ache a solução, esperando que a espiritualidade superior mande alguém para resolver a nossa vida. Nós ficamos numa situação confortável, quando na verdade nós temos que nos movimentar, nós temos que sair do lugar e fazer alguma coisa para ser feliz, para viver bem, porque esperar não é a melhor solução. Nós temos que fazer alguma coisa para modificar a nossa vida. E na maioria das vezes, o que nós temos que fazer para modificar a nossa vida é mudar nós mesmos. E olha, gente, o tempo é muito curto. Nós temos que fazer alguma coisa muito rápido para poder resolver as nossas dificuldades. Nós acabamos de começar o ano e nós já estamos no meio do mês de setembro. Nós iniciamos o mês de setembro há poucos dias e amanhã já é dia 15. Já é metade do mês de setembro. Já faltam 3 meses para o Natal de novo, né? Olha como o tempo passa rápido. A gente estava tanto, né, esperando o ano 2000. O ano 2000, o ano 2000 nunca chega. E já chegou o ano 2000, nós já estamos em 2013 para 2014. Ou seja, o tempo passa muito rápido, o tempo é muito curto para nós. E se a gente não aproveitar o máximo do nosso tempo para resolver as nossas dificuldades, nós vamos ter problemas futuramente, porque as dificuldades vão se acumulando. Nós temos que fazer alguma coisa para resolver, nós temos que movimentar a nossa vida. Não dá para ficar esperando modificações. Nós precisamos buscar as modificações, lutar para que a nossa vida seja diferente, lutar para que alguma coisa diferente aconteça na nossa vida. Tem gente que fica assim: se Deus quiser eu vou conseguir um emprego bom. E a pessoa fica sentada procurando um emprego bom, esperando um emprego bom. Se a gente quer um emprego bom, envia currículo, entra na internet, faz um cadastro, fala com amigos, vai numa agência de emprego, faz um curso, se atualiza, vai estudar. Vamos fazer alguma coisa para a gente conseguir um emprego bom. Né? Se a gente quer que a outra pessoa que mora com a gente modifique, vamos fazer alguma coisa para que possamos nos modificar. Dê um bom exemplo, mude as suas atitudes, procure tratar a pessoa de forma diferente. Às vezes a gente fala assim: aquela pessoa é insuportável que vive comigo. Mas como que a gente está tratando a pessoa? Será que nós estamos suportando a pessoa? Porque quando a gente não suporta a pessoa, ela vai se tornar realmente insuportável. Então nós precisamos mudar a nossa atitude, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo para colaborar com a modificação da nossa vida. Acreditar que a nossa vida vai mudar, mas não basta só acreditar, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a nossa vida. Jesus já dizia: batei e a porta se abrirá. Não adianta a gente ficar na frente da porta esperando que ela vai se abrir sozinha, porque ela não vai se abrir sozinha. Batei e a porta se abrirá. Ou seja, faça alguma coisa para que você entre numa nova oportunidade na sua vida. Buscai e achareis. Ou seja, vai atrás de alguma coisa para que a sua vida seja diferente. Se nós queremos uma vida diferente, nós temos que ir atrás de alguma coisa para que possa ser diferente. Então não basta acreditar, nós temos que acreditar, mas fazer alguma coisa. É o agir, é o movimentar. Porque quando nós nos movimentamos, nós também movimentamos energias boas. Tudo que fica muito tempo parado acumula energia ruim. Água parada, por exemplo. A água parada, ela vai se tornando suja, que vai se tornando um lodo, que vai criando bichos ali, e consequentemente acaba cheirando mal. Da mesma forma é a nossa energia. Quando a gente fica muito tempo parado sem fazer nada para melhorar a nossa vida, nós vamos acumulando energias ruins. Nós vamos acumulando em volta de nós energias ruins que faz com que a nossa vida fique cada vez mais difícil.
Então, se nós queremos modificar, nós temos que fazer alguma coisa, mas sempre devagar, né? Devagar, cada um ao seu tempo. A gente sabe quando a gente deve procurar ajuda ou não, a gente sabe quando a gente tem que modificar ou não, nós sabemos o que dá para modificar ou não, mas sempre fazer alguma coisa, modificar os nossos pensamentos, modificar os nossos sentimentos, modificar as nossas atitudes e modificar principalmente as nossas imperfeições. Já está na hora de a gente parar, sentar e analisar quais são os nossos defeitos. Né? Quais são os nossos defeitos? Quais são as coisas que nos trazem muito sofrimento? Quais são as atitudes que a gente tem e que a gente acaba sofrendo depois que toma essas atitudes? Nós precisamos parar para pensar quais são as nossas dificuldades. Senão nós nunca vamos conseguir modificar a nossa vida. Nós vamos sempre estar da mesma forma. É assim que nós vamos buscando as nossas imperfeições e tentando modificar. Mas os espíritos de luz são tão bondosos com a gente, são tão amorosos, né? São espíritos tão preocupados com a gente, que eles sempre buscam, né, nos mostrar uma orientação. E Chico Xavier, através de Emmanuel, ele psicografou uma mensagem, depois eu vou ler para vocês no final, que se chama Receita para Melhorar. E ele dá algumas dicas para a gente do que a gente pode fazer para melhorar. Então eu vou passar para vocês algumas dicas importantes do que fazer para a gente poder melhorar a nossa vida. A primeira dica que o Emmanuel dá para a gente é 10 gramas de juízo na cabeça. É uma receita. Então a receita começa: 10 gramas de juízo na cabeça. Ou seja, a gente precisa começar a fazer o que é o certo na nossa vida. Esses dias eu ouvi duas pessoas conversando onde eu trabalho, e as pessoas diziam assim, falavam sobre os erros, e uma delas falou assim: não existe certo e errado na vida, você faz o que você achar melhor, depois a gente fica esperando as consequências. Aí eu ouvi aquilo e fiquei pensando, eu falei, como assim não existe certo e errado? Na verdade, é uma justificativa para quem erra, né? Porque é muito fácil a gente errar e falar assim, não existe certo e errado, né? Eu faço o que eu quero e depois eu arco com as consequências. Sempre existe um certo e errado. A lei divina está escrita na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Só que muitas vezes nós fazemos o que é errado porque é mais cômodo, é mais fácil. Jesus já dizia, a porta estreita, grande é a porta larga, que nós passamos com facilidade e com várias pessoas juntas. Mas a porta estreita, essa sim é difícil de passar, porque a gente tem que passar sozinho, né? Ou seja, é a diferença da porta estreita e da porta larga. É muito fácil a gente continuar errando e depois dizer, não existe certo e errado. Mas é mais difícil a gente falar, não, eu realmente fiz o errado, preciso assumir os meus erros e preciso fazer o que é certo. Então, quando o Chico falou pra gente 10 gramas de juízo na cabeça, ele pediu para que a gente mude a nossa maneira de ser. Vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que é melhor para nós. Porque enquanto a gente fizer a opção de fazer o que é errado, nós vamos sofrer. E o que é errado? São as coisas do nosso dia a dia. É quando a gente fica magoado com as pessoas, né? Quando a gente tem inimigos, quando a gente não tem compreensão, não tem paciência, não tem tolerância, quando a gente não consegue ficar calado, quando a gente fala coisas que não devia, quando a gente briga, a gente xinga, a gente fala palavrão. Tudo isso são coisas pequenas que parecem insignificantes, mas que vão acumulando na nossa vida. E aí depois vem a dificuldade de a gente falar, eu não sei por que eu sofro tanto, né? Deus é tão, acho que esqueceu de mim, né? Deus lembra de todo mundo, menos de mim, né? Vida, aí a gente tem o Hard, né, do desenho. Quem tem um pouquinho mais de experiência, não de idade, né, de experiência, conheceu o Hard, né? Que era aquela hiena que ficava, vida, né? Azar, ninguém gosta de mim. E aí a gente faz tudo errado e depois a gente vira um Hard, achando que nós somos vítimas do mundo, quando na verdade nós estamos recebendo só o retorno daquilo que a gente faz. É dando e se recebe, né? A cada um conforme as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem como a gente sair disso. Todos nós estamos inseridos numa lei de causa e efeito.
Nós fazemos e recebemos o retorno do que fazemos. Não tem como a gente se livrar disso. Sabe por quê? Porque toda ação negativa que nós fazemos, nós emitimos uma energia para o universo. Só que o universo, ele não tem energia negativa. O universo ele é comandado por Deus. E Deus nunca é negativo. Deus é amor, é energia pura, é a energia mais pura do universo. Então o universo não aceita acumular energia negativa. E ele manda de volta para quem mandou. É nosso. Né? Se a gente fez, vai voltar para você. Se nós fizermos, vai voltar para nós. Porque isso não pertence ao mundo e não pertence ao universo. Pertence a quem emitiu. Né? Tudo que é nosso, volta para nós. Não existe aquele ditado assim, o que é seu está guardado. Né? Ou seja, tudo que a gente faz, volta. Então não adianta a gente falar que é Deus, não adianta a gente falar que não tem sorte na vida, não adianta a gente falar que as coisas só acontecem comigo, porque tudo é resultado do que nós fazemos. É ação e reação. Não tem como a gente culpar os outros e nem culpar as coisas. Faz parte da nossa vida. Então que a gente possa fazer o certo sem vacilar. Outra orientação do Chico: serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios. Né? Como a gente tem dificuldade de controlar nossos pensamentos. Quando a gente vê, a gente já está pensando 1001 coisas ao mesmo tempo. Né? E quando a gente está com a cabeça perturbada, então a gente não consegue nem fazer oração. A gente começa a pensar em Jesus, aí já passou por problema, já passou por dificuldade, já está pensando na outra pessoa, já está pensando no que tem para fazer amanhã, já está pensando na conta que tem para pagar. Aí quando você vê, você fala: nossa, mas eu estava fazendo uma oração. Né? E o pensamento toma conta da nossa vida. Então, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios. A gente precisa manter a nossa mente equilibrada, pensamentos positivos. Né? E como que a gente pode fazer isso? Boa leitura, uma boa música, um bom filme, vir ao centro espírita, tomar um passe, assistir mais palestras. Né? Aqueles que só vêm ao sábado, procurem vir mais vezes. Vir de segunda, vir de quarta, nós temos um trabalho de cura de sexta-feira. Procurem vir mais vezes. Quanto mais passo tomar, melhor para equilibrar a mente. Quanto mais vocês ouvirem palestras, mais vocês vão estar equilibrando a mente e os pensamentos. Vamos trocando o nosso pensamento por coisas boas. Outra dica importante do Chico: pureza nos olhos e vigilância nos ouvidos. Né? Nós precisamos enxergar o mundo de uma maneira melhor. E as pessoas também. Não existe só maldade no mundo. Não existe só pessoas ruins no mundo. Existem pessoas maravilhosas no mundo. E o mundo é maravilhoso. Né? Só que nós damos mais ênfase às coisas ruins. Então nós precisamos mudar o foco da nossa visão. E principalmente o foco do nosso problema. Não enxergue só o seu problema. Saia um pouquinho dele e tente entender por que está passando por essa situação. Né? O que foi que aconteceu que eu cheguei a esse ponto? Né? O que é que aconteceu na minha vida que me fez chegar agora, nesse exato momento em que eu estou assim? Alguma coisa aconteceu em algum momento. Só que a nossa vida é tão atribulada, nossa vida é tão cheia de coisas, tão cheia de dificuldades, que a gente não para pensar nem o que acontece com a gente. Né? Então vamos parar um pouquinho, pureza nos olhos, enxerga as coisas melhor, enxerga o seu problema como uma grande oportunidade de vencer na vida. É um grande degrau que nós temos que subir para poder crescer e sermos pessoas melhores. Vigilância nos ouvidos, né? Não dê atenção a palavras destrutivas. Tem gente que fala tanta porcaria no mundo, tanta coisa ruim pra gente. Não ouve não. Né? Nós temos o poder, com o nosso pensamento, de filtrar tudo que nós recebemos. Na vida, nós recebemos presentes diários de todo mundo. Só que presente é assim, né? Às vezes a gente recebe presentes bonitos que a gente vai usar pro resto da vida. E às vezes a gente recebe presentes de mau gosto, né? Que a gente tem vontade de devolver. Então, que a gente possa não usar os presentes de mau gosto. Que a gente possa deixar de lado as coisas ruins. Palavras destrutivas não levam em consideração. Às vezes a pessoa está desequilibrada, está com problemas, né? Está com a mente também perturbada, a mesma dificuldade que nós temos. A pessoa não tem o mesmo entendimento que nós. Hoje, por exemplo, nós estamos ouvindo essa palestra e nós vamos sair daqui hoje melhores do que nós chegamos. Então, se a gente encontrar alguém na rua ou na nossa
casa, no nosso trabalho, que não teve o mesmo entendimento que nós estamos tendo hoje, nós vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência com essa pessoa, porque a gente já sabe e ela ainda não. Né? Porque nós entendemos e ela ainda não. Porque nós já aprendemos e ela ainda não. Então nós temos que ter essa consciência de que cada um está no seu patamar de evolução. Outra dica importante do Chico, essa eu adorei: interruptor na língua. Desliga a língua um pouquinho, pelo amor de Deus. Né? Tem gente que fala muito e não ouve nada. Né? Fala menos, ouve mais as pessoas. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, exatamente que é para a gente ouvir mais e falar menos. Quem ouve mais aprende muito mais. Né? Nós precisamos, às vezes, amansar um pouquinho, né, esse pedacinho de carne que a gente tem chamado língua, para que a gente não arrume tanta confusão na nossa vida. Às vezes a gente fala uma palavra sem jeito, pronto. E vocês sabem, para aquela pessoa que está desequilibrada, uma palavra é um discurso. Ela já faz, nossa, um escarcéu com uma palavra. Então, né, diminui um pouquinho, fala menos, ouve mais as pessoas, procure compreender mais as palavras que a gente ouve, né? Fale nas horas certas. Às vezes nem sempre é a hora certa de falar. Pense um pouquinho, será que vai adiantar falar no momento que a pessoa está nervosa? Será que vai adiantar a gente discutir naquele momento em que a pessoa está desequilibrada? Será que não é melhor a gente ficar quieto, fazer uma oração, pensar direitinho o que a gente pode falar depois, ter uma conversa amiga depois, tentar orientar a pessoa depois? Porque a gente sabe que na hora do nervoso a gente fala tudo que vem na boca. Nós não temos controle, né? Então procurar sempre se acalmar, né? Falar palavras boas, edificantes, sempre coisas boas nos ajudam. Outra dica do Chico: serviço útil e incessante nos braços. Né? Nós podemos ajudar as pessoas. Se a gente está com problema, tem pessoas que estão com problemas maiores do que o nosso ainda. Então vamos fazer a caridade, usar a nossa boa vontade, vamos trabalhar no bem, vamos ajudar as pessoas. Se a gente está com dificuldade, vamos procurar ajudar alguém, porque com certeza a gente chegando lá, a gente vai olhar para a pessoa e vai falar: puxa, o meu problema é muito pequeno perto daquilo que a pessoa está passando. Né? Caridade com as pessoas, vamos ajudar as pessoas. Tem uma frase que diz assim, olha: o bem que se faz anula o mal que se fez. Ou seja, quando a gente faz o bem, nós estamos ajudando a nós mesmos. Quando a gente ajuda os outros, nós ajudamos a nós mesmos. Então vamos trabalhar no bem, que é um dos grandes remédios para os nossos desequilíbrios. E a última dica do Chico é amor no coração. Né? Se a gente não tiver amor no coração, nada que a gente vai fazer na vida tem validade. Como disse Paulo de Tarso, né? Sem amor, eu nada seria. Tudo que a gente fizer tem que ter amor. O amor lava a multidão dos seus males. Se a gente fizer as coisas sem amor, nós vamos chegar do outro lado, no plano espiritual, e nada vai ter valido a pena. Nós temos que amar as pessoas independente do que elas são. Nós temos que amar o que nós fazemos. Se a gente trabalha, a gente tem que fazer com amor. Né? Se a gente ajuda, a gente tem que ajudar com amor. Se a gente tem família, a gente tem que viver em família com amor. Se nós temos amigos, nós temos que conviver com os amigos com amor. Né? Se nós estamos aqui hoje, nós temos que fazer isso com amor. Porque se nós estivermos aqui só de corpo, também não vai valer a pena. Nós temos que estar aqui de corpo e de alma, para que isso possa resolver para a gente, para que isso possa valer, para que possa ter validade para a gente precisa fazer as coisas com amor. Confúcio, que é um dos grandes pensadores, ele diz assim: não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas. Então nós temos que corrigir todos os nossos defeitos incessantemente, todos os dias da nossa vida. Erramos, vamos sentar e vamos parar e pensar por que nós erramos. E vamos tentar no outro dia não cometer o outro erro. Se a gente cometer de novo, vamos parar outra vez, pensar e analisar e tentar modificar a nossa vida. É assim que nós vamos modificar, é assim que nós vamos nos tornar pessoas perfeitas, né? Essa é a receita para a gente melhorar, corrigir o nosso erro a cada dia. Né? Charles Chaplin, ele dizia assim: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante.
seja, nós temos que fazer o melhor na nossa vida. Não importa se a gente vai vencer, não importa se vai dar certo ou se vai dar errado. O importante é que a gente faça com amor, que a gente lute para sermos pessoas melhores a cada dia. E só para a gente terminar, uma última frase que eu trouxe para vocês é do Albert Einstein. Ele disse assim: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Nunca desista de corrigir as imperfeições. Tem gente que fala assim: eu já estou velho, eu não vou mudar mesmo. Agora não dá mais. Pau que nasce torto não se endireita. Aquela coisa, já está velha, a cabeça não vai mudar. Mas sempre é tempo para a gente recomeçar e mudar a nossa vida e fazer diferente. Então hoje a pergunta para a gente analisar no grupo é a seguinte: qual é o seu maior defeito hoje? Para a gente pensar, qual é o seu maior defeito hoje? E a gente está tentando se melhorar desse defeito? Então vamos lá? Vamos aos grupos? Obrigada.